Esse vídeo de hoje nós vamos falar da camada Max Layer, que é uma camada especial que requer um pouco mais de atenção. Esse trabalho, essa apresentação, ela é toda baseada nesse blog do Thomas Kurbel, e que ele diz que dá para ler em 6 minutos. Fica como referência para vocês darem uma olhada, vale a pena. Deixa eu passar aqui o que eles têm ali dentro dele. Ele explica essa camada, essa função de ativação chamada softmax. Ela pega o input, essa função pega os inputs, um vetor de inputs, que pode ter números positivos ou negativos, e passa por essa fórmula que está aqui, que é elevado a cada um desses inputs, e depois pega o resultado e soma ele e divide pela soma deles. Quer dizer, o número que sai daqui, naturalmente, é um número entre 0 e 1, e tem uma interpretação de ser a probabilidade de cada uma dessas amostras serem o valor escolhido. Por exemplo, aqui Z1, Z2, Z3, Z4, digamos que fosse o dígito 0, 1, 2, 3, né? Isso aqui estaria dizendo que o dígito 1, que teria 67% de probabilidade de ser, daquela amostra que passou pela rede, ser um dígito 1. E as outras teriam as probabilidades complementares, que no final somadas teriam que dar 1. Nota que essa função ela não muda a ordem, ela apenas muda a escala e coloca os valores dentro das valores de probabilidade, que são entre 0 e 1. Essa questão de que cada valor de S não depende somente do Z correspondente, quer dizer, SI, ele depende do ZI, mas também depende de todos os outros Zs da entrada. Isso faz com que, quando você for derivar S em relação a um certo ZI, você vai precisar da derivada dele em relação a todos os Zis, né? Quer dizer, uma regra da cadeia, aí você vai derivar S em relação a Z3, você vai ter que tirar S em relação a todos os outros, porque através dessa matriz, que é a matriz do jacobiano, que é uma matriz clássica de cálculo vetorial. Tá? Então, o que a gente quer é a derivada de S em relação... Esses são os valores que estão aqui nessa matriz. Mas tem uma maneira, um certo truque algébrico aqui, que é olhar para a derivada do logaritmo de S em relação a SI em relação a ZJ. A derivada do logaritmo é 1 sobre o valor que está aqui no numerador, vezes a derivada do que está aqui em relação que seria o SI em relação ao ZJ. Essa é a derivada que eu estou buscando. Consequentemente, eu posso usar um truque dizendo essa derivada eu posso obter através dessa expressão. Eu vou multiplicar pelo próprio valor de SI vezes a derivada desse logaritmo. E essa derivada do logaritmo, nesse caso aqui, dessa função específica, ela é muito interessante, porque o logaritmo de SI é o logaritmo dessa fração que tem um numerador e um denominador. O logaritmo de uma fração é o logaritmo do numerador, que no caso, o logaritmo de E elevado a ZI é o próprio ZI, e o menos o logaritmo do denominador, porque é o denominador elevado a menos 1. Então, seria menos log desse denominador. Claro que eu estou interessado aqui na derivada dessa expressão em relação a ZJ. Bom, essa derivada vai me dar essa expressão que está aqui, aonde eu vou ter que derivar ZI em relação a ZJ e vou ter que derivar esse logaritmo que está aqui. Derivar ZI em relação a ZJ, a gente sabe que, como eles são independentes, ZI não depende de ZJ, a variação só ocorre quando quando I for igual a J. E a derivada do logaritmo é a mesma coisa que a gente já fez aqui em cima, é 1 sobre x, etc. Então, olhando essas expressões aqui,
voltando continuidade àquilo, eu posso escrever que isso é igual a 1 só quando I for igual a J, senão esse termo não existe, e menos 1 sobre aqui o valor do somatório vezes a derivada do somatório. Agora, a derivada de um somatório é o somatório das derivadas. E, de novo, derivar em relação a ZJ é elevado a I, ele é zero sempre que I for diferente de J. Só vai ter o termo derivada é elevado a ZJ sobre ZJ, que é o próprio valor, porque a função é elevado a x, a derivada é o próprio é elevado a x. Então, quando você pega essa expressão aqui e substitui nessa equação que está aqui, vai voltar a aparecer aqui a expressão que é a própria softmax de ZJ, ou seja, a resposta é o SJ. Então, se a gente olhar aqui a derivada de SI em relação a SJ, foi SI vezes uma expressão agora, que é essa expressão que está aqui. 1 se I for igual a J, menos SJ que está aqui. Isso dá para escrever como uma matriz, escrevendo como essa expressão que está aqui. Claro que as diagonais ficam diferentes, porque se 1 aparece aqui na expressão, quando não for diagonal, fica esse SI menos SI SJ, tá? Que é o que está aqui em todos os termos aqui dessa matriz. É interessante isso, e é interessante que a gente agora queira usar essa expressão da softmax como a última expressão que vai nos classificar em qual dígito o nosso trabalho do MNIST caberia. E com o detalhe de que eu não consigo, eu criei no nosso programa, que fizemos até agora, nós criamos uma layer de ativação que era uma layer genérica do qual a gente pôs a sigmoide, a tangente H, ELU, etc. Não dá para colocar a softmax aqui, porque nessa implementação a gente pressupõe que Y1 só depende de X1, não depende de X0. No caso da softmax, não. Cada um dos Y depende de todos os X0. Então, a única maneira que eu vi de colocar isso dentro da nossa arquitetura foi criar uma nova camada de ativação, que seria a própria softmax. Antes da gente discutir ela, eu queria discutir com vocês como implementar essa função softmax. Aqui dentro está a ideia, está uma implementação Python bastante simples, mas a gente tem que atentar para 2 pontos. Um que é chamado na literatura, que diz que essa expressão é elevado a x, ela é muito sensível a valores de x altos. Então, e que esse numerador e denominador, você poderia multiplicar o numerador por uma constante, o denominador pela mesma constante, e isso não faria nenhuma diferença. Tá? E qual seria essa constante, por exemplo, para a gente faz para tornar isso mais estável? A maneira de tornar isso mais estável seria trocar esse E elevado a ZI, pegar o máximo desse ZI e subtrair ele, menos um máximo. Esse menos um máximo é elevado a uma soma, uma subtração, ele se transforma em... isso é uma constante, né? É um produto, E elevado a mais B é igual a E elevado a vezes E elevado a B. Então, seria E elevado a x menos E elevado a esse valor, que é uma constante. Isso aqui em cima, aqui embaixo, essa constante corta. Vocês podem ver isso. Então, isso é uma das maneiras com que está na literatura indicado para a gente tornar essa expressão mais robusta. A outra questão que eu preciso tratar, que aqui não está tratada, é que nós implementamos o MiniBet de forma que, quando eu passo uma função de ativação, eu tenho uma matriz de B' por número de classes, no caso 10. Por exemplo. Então, eu tenho B por 10. Eu vou querer sair uma matriz B por 10. E aqui, da forma com que está, eu estou somando todos esses B vezes 10, esses 10B números, e estou dividindo cada elemento pela soma de todos. Não é bem isso que eu quero. Eu queria
calcular esse numerador, mas o denominador eu quero somar só ao longo das classes, né? Como a resposta tinha classe 0, 1, 2, 3, então eu vou dividir só em relação ao nome das classes, porque essa soma da linha que tem que dar 1, que é a soma das probabilidades de ser 0, 1, 2, 3, etc. E mais ainda, quando eu vou ter que pegar cada elemento de cada linha dessa soma de cada linha, e dividir essa matriz por a primeira linha pelo primeiro elemento desse resultado, a segunda linha pelo segundo elemento. Então, para isso, eu faço esse reshape para ele virar um vetor coluna, e aí posso fazer essa operação de dividir dois NumPy arrays, que se representa elemento a elemento. Aqui, no caso, um NumPy array é B por 10 e o outro é 10 por 1. Então, só que aí ele faz o tal do broadcasting e divide todas as colunas pelo mesmo valor, que seria a soma daquela coluna. Então, esse é um detalhe na implementação que precisa ser tomada conta. A outra forma de implementar esses cálculos desse jacobiano tem que ser eu só tratei da questão de ser eficiente. Ser eficiente é você passar para o NumPy Array para ele fazer esse cálculo. Como é que eu fiz isso? Eu primeiro fiz um reshape para isso virar de novo um vetor coluna, o x virar um vetor coluna. Estou tratando aqui de uma amostra de cada vez. Eu não consegui fazer aqui, nesse ponto, a fazer todas as amostras de cada vez. Eu fiz essa implementação aqui para cada amostra formar o seu jacobiano. Então, esse x é 1 pelo número de classes. Depois eu vou explicar mais adiante como é que eu trato todas as amostras de um mini-batch, nesse caso. Então, aqui a expressão que a gente tem é usar esse diagonal flat desse vetor S, que faz uma matriz diagonal onde S1, S2, S3, S4, e o resto tudo é zero. E esse dot product, como isso veio como um vetor 1 por o número de classes, e aqui tem um vetor número de classes por 1, ele gera exatamente esses produtos S1, S2, S3, que está aqui dentro dessa matriz. Então, aqui eu consigo calcular o jacobiano para cada classe. Na camada Softmax Layer, que eu vou ter que implementar para a gente colocar essa facilidade na nossa rede, eu tenho uma função de ativação que não precisa passar, porque ela é amarrada com essas duas funções, né? Tanto a Softmax e a derivada dela, e na camada forward, basicamente, o que a gente faz estou seguindo aqui o que eu fazia antes, que era guardar o input, e também, no caso, eu estou guardando o output. Tá? Eu ponho o input, passo pela camada faço aquele E elevado a todo mundo do input, dividido pelas somas adequadas, etc., e tem aqui o output, o vetor de output, que é o que a gente retorna. A gente vai ver aqui na backward que eu vou receber. A backward recebe a taxa de variação na saída e tem que devolver a taxa de variação na entrada. Ora, aí, nessa backward, eu precisei fazer uma coisa um pouco menos assim, eficiente, pelo menos até agora, que eu peguei quantas amostras tem, quantas linhas tem essa matriz, esse output gradiente, quantas classes tem, quantas colunas tem esse output gradiente. Tá? Então, eu criei essa matriz que eu tenho que devolver, que é uma matriz que tem N amostras por N classes. Só que, para cada amostra dessa, eu vou pegar uma linha vou primeiro chamar cada linha dessa função e vou chamar a função de ativação para ela. Tá? Por quê? Porque na realidade, você lembra que eu guardei a saída da camada. Então, quando ela veio, eu salvei essa linha output K. Essa linha eu estou passando para a camada de ativação. Tá? Não, diferente da outra camada, onde eu passava o input aqui. Aqui eu só preciso do output.
E aí eu tenho o jacobiano calculado pelos S, não pelos Zs, como está na derivação que nós vimos. Tá? A outra coisa é que, claro, que esse jacobiano é uma coisa, no nosso caso, 10 por 10. E eu tenho, digamos, B amostras que tem 10 colunas. Eu vou ter que retornar B por 10. É que para cada uma delas, eu vou colocar qual seria a taxa de variação que seria, no fundo, o produto desse gradiente de saída, cada linha dele, pelo jacobiano. Então, é uma matriz linha por uma matriz. Cada linha seria 1 por 10 vezes 10 por 10. Então, vai continuar uma coisa 1 por 10, que vai ser a saída que eu vou ter que devolver. Então, duas coisas interessantes. Eu precisei do output, não precisei do input nessa camada. Eu poderia não salvar o input nessa camada. E tem e fiz gradiente a gradiente, porque o jacobiano, para cada uma das saídas, dá um valor diferente. Tá? Então, implementando isso, e fazendo, no caso aqui, eu até fiz uma pequena trapaça, que eu rodei um pouco mais, rodei para 200 épocas, eu cheguei a essa matriz de confusão com uma acurácia de 95%. Antes disso, eu não estava conseguindo, estava com a acurácia de 45%. Agora, melhorou bastante usando isso, por isso eu gravei esse vídeo para vocês pensarem na implementação dessa camada. Obrigado.